universal dos espíritos trata da origem, da natureza e da destinação do ser. Assim também relembrou Joana de Ângeles numa de suas obras. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. A nossa gratidão profunda a você, telespectador, a você, internauta, a você, teleouvinte, a você, ouvinte, onde quer que se encontre. Que a paz do Cristo, que as luzes da consciência suprema do universo, que a vibração amorosa dos benfeitores amigos, que o sustentáculo dos elementais crie a ambiência necessária para que possamos trocar ideias, tecer noções acerca da nossa origem, natureza e destinação à luz do ensino universal dos espíritos e hoje estudando mais exatamente Joana de Ângeles. Nesta obra, Autodescobrimento, uma busca interior, que antes eu não conhecia, mas conhecia um pouco da obra de Fernando Miramês de Olivídio. Para os íntimos, Miramês. Na obra de Leon Denis, não ouvira falar de Joana de Ângeles, nem nesta, nem em todas as suas obras. Porque Joana de Ângeles não era de sua época, então não teria como. Cada autor, segundo Miramês, traz uma parte da obra. E estudando Miramês, não só os 20 volumes da filosofia espírita que já mencionamos, os 8 da filosofia da mediunidade e os mais ou menos 10 livros falando do Evangelho e etc., quando chegou nesta obra Saúde, e normalmente todas as obras que conhecemos de Miramês, ou que conhecemos até então, antes de conhecer esta, o prefácio sempre fora de Bezerra de Menezes. E nesta obra, o final do prefácio estava assinado Joana de Ângeles. Vou mudar para a segunda câmera para a gente ver se dá para perceber. Final do prefácio assinado Joana de Ângeles. E perguntamos para alguns amigos, quem é esse espírito? E de repente alguém aparece com a obra Autodescobrimento, uma busca interior. E nesta obra nós chamamos de Instart, que até então eu sabia que o Espiritismo estudava a origem, a natureza e a destinação do ser. E como nós já falamos nos programas anteriores, do princípio inteligente, do seu instante original e uma sequência. E aqui ela narra, num pequeno parágrafo, ou em breves linhas, dentro de um parágrafo. Em sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Levei um choque, me acalmei, falei, mas o que é isso? Então, em sua complexidade, no sentido profundo do termo, a energia que compõe a vida constitui-se do psiquismo divino. Até então, em nenhuma obra que eu houvera estudado, não falou desse psiquismo divino. E eu busquei compreender esse psiquismo divino. O que é isto? Viana de Carvalho, na obra Atualidades do Pensamento Espírita, já que a psicografia aqui era de Joana de Ângeles, eu fui buscar em outras obras do mesmo médium, Divaldo Pereira Franco. E na obra Atualidades do Pensamento Espírita com Viana de Carvalho, já que eu já tinha visto e ouvido com Divaldo Pereira Franco, numa palestra na época dos vídeos cassetes ainda, nos VHS, que o Espiritismo era a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ou seja, não fica nada de fora, é o conhecimento cósmico em síntese, assim como também afirma Joana de Ângeles. E nesta obra ele narra que o psiquismo existia antes da mônada.
Aí tem alguma coisa a mais. Mônada, o que é isso? Eu não sabia o que era mônada também. Mas fomos buscar. Então, se esse psiquismo divino existe antes da mônada, o que é mônada? Em bases científicas do Espiritismo, com o estudioso, com o cientista e filósofo Eb Sajjan, nós encontramos que esse psiquismo divino, ou melhor, essa mônada, é o elemento primordial. Então, Deus é a mônada primitiva, o todo uno Deus, ou tudo uno Deus. Dele fulgura mônadas menores, das quais, ou a partir das quais, mundos e seres, corpos e almas, são constituídos, são feitos de mônadas. Eu já tenho a energia que é vida, ela constitui-se do psiquismo divino. Essas mônadas são as partículas que emergem desse psiquismo. E nesta obra, com Joana de Ângeles, Iluminação Interior, ela narra, desse psiquismo divino, destaca-se pequenos fascículos de luz. E a partir dali, vai fazer a sua trajetória. E em Hermínio Corrêa de Miranda, em Alquimia da Mente, ele estudando Pietro Baldi, Anne Besant e outros espíritos, ele narra que a vida começa então com a união de pequenas partículas. E Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, narra que cada individualidade, cada uma dessas partículas é composta de partículas menores e componente de maiores. E nós fomos compondo esse enredo, até compreendermos que o espírito é a síntese de todas as nossas vivências. A individualidade, não esse princípio inteligente. Porque esse princípio inteligente, do qual originamos, ele não aumenta nem diminui. Pietro Baldi, a obra A Grande Síntese. Ele apenas se refina. Ele vai se sublimando. Então, a união de dois ou mais, lembra com Jesus, onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ele não disse humanos, ele não disse pré-humanos, não disse espíritos desencarnados, não disse engenheiros siderais, nem animais, vegetais ou minerais. Disse onde houver dois ou mais. E disse-nos também que tudo o que fizéssemos a um dos seus irmãos mais pequeninos era ele que estaríamos fazendo. E agora eu sabia que o irmão mais pequenino, porque a partícula indivisível é esse átomo primordial. Essa mônada, esse fascículo de luz, esse espírito com E minúsculo, esse princípio inteligente do universo. Tudo isso são sinônimos. Ele é indivisível. Mas ele sozinho não chega a lugar nenhum. Unindo-se dois ou mais, forma-se a matéria elementar. Unindo-se duas ou mais unidades da matéria elementar, que são os elementais na sua origem, que vão formar a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, compõe-se o fluido universal. Encontramos sim no Livro dos Espíritos, na questão 29, que esse átomo primitivo, essa energia primária, é a base do fluido universal. Então já está encaixando a coisa. E esse fluido universal transmuta-se em matéria mental. Aí já entramos em André Luiz, tanto na obra Libertação como em outras obras. Essa matéria mental, composta de seres vivos incontáveis, de elementais, vão compor o que nós chamamos de bioenergia. E esta bioenergia, os infracorpúsculos, lá dos infrarreinos, que vão compor inicialmente o bóson de Higgs, o menor elemento para a física clássica,
ou um quantum de energia, o menor elemento, a menor porção de energia, a menor partícula para a física quântica. E a partir daí os neutrinos, os leptons, os mesons, os quarks, todos os elementos do mundo subatômico, até culminar na energia nêutron, que vai transmutar-se para gerar o próton, transmutar-se para gerar o elétron e metamorfosear-se para gerar um fóton. E esse fóton, quando se reúne em duas partículas ou mais, um quanta de energia, uma porção de pequenas fagulhas de energia, de pequenos fótons, compõe o que nós chamamos de magnetismo, a energia que entrelaça os elementos subatômicos, atômicos, moleculares, para que haja a composição da vida. E nós fomos estudando em vários autores, mas sem o start de Joana de Ângeles, a quem agradecemos eternamente, não acharíamos o fio da meada. Não sei se você lembra do poema. Foi uma psicografia de encarnado para encarnados. Nós, fora do corpo, uma médium psicografando no plano físico. Não colocamos nem o nosso nome, nem o da médium, para não nos queimar vivos antes do tempo. Então começamos a apresentação do livro com um pequeno fragmento da obra do Marcelo Gleiser, o nosso cientista que trabalha na NASA. Participar da vida. Primeiro ele fala, vida não podem ser fielmente registradas, vidas não podem ser fielmente registradas em papel, sobretudo aquelas que merecem ser contadas. Mas se cabe ao escriba honesto, em seu propósito, a missão de revelar uma vida, o relato, inevitavelmente desfigurado e incompleto, consistirá na soma de várias histórias. E começamos o enredo a partir daí. Participar da vida como espetáculo inesgotável de surpresas e inteligência e sentir o mistério que a tudo governa, pedindo-nos tão somente que protagonizemos a nossa história, não como heróis, mas como autores e atores de um enredo responsável pela harmonia do universo. Significa assumir a posição de quem possui nas mãos o fio que tece a trama. E nesse instante, eu estava de posse desse fio que teceria essa trama, onde nós tivemos que estudar mais de 1.700 obras para compreender em parte a origem, a natureza e a destinação do ser. Obras estas existentes no plano físico, cujo o volume delas que estudamos, que entrou na constituição e fundamentação da nossa obra, o nosso livro, Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, mais de 200. Outras tantas não entraram, conhecimentos ou estudos ou ideias semelhantes, muitas, mais de 1.000 obras que não existem nesse plano. Existiram umas, bibliotecas foram queimadas e deixaram de existir. Outras ainda chegarão para o futuro. E fomos alinhavando o enredo para entender de onde viemos, por que viemos, como viemos, qual o nosso objetivo aqui,
Para onde iremos e como iremos? E diante dessas interrogações, fomos estudando as obras de Joana de Ângeles, já que não poderia ser outro nome, com aval de Miramês, de Leon Denis e vários outros. O primeiro grupo de estudos recebeu seu nome. Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil. E na obra Encontro com a Paz e a Saúde, o espírito tem quase a idade do universo. O espírito com E maiúsculo, não mais o espírito com E minúsculo. Na obra Vida, o que é a vida? Porque aí tem 2 pontos. Desafios e soluções. Isso é a vida. Então, vida é desafios e soluções. Nesta obra, ela vem dizer que todas as criaturas são multidimensionais, ou seja, somos um multiverso. Noutra obra, ela narra que o universo, o macrocosmo, é feito de átomos. Mas esses átomos, por sua vez, são universos em miniatura. Nesta obra, O Ser Consciente, a autora vem dizer que o espírito, esse que tem quase a idade do universo, é a soma de todas as nossas vivências. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. E na obra O Autodescobrimento, a primeira que eu mostrei, ela narra que o que está encarnado é um ponto dessa autoconsciência pura. Aqui ela narra que a personalidade atual, que ora animamos, é a soma das experiências dessa etapa que está trabalhando experiências de outras, mas nasceu aqui, nas nossas experiências atuais, mesmo construindo novas realidades, aperfeiçoando, corrigindo, dividindo conhecimentos. E nós fomos atrás. Nesta obra, O Despertar do Espírito, a autora vem dizer que na sua imensa complexidade, lembra lá no início era só na sua complexidade. Se na sua complexidade ela nos levou à origem da vida, na sua imensa complexidade, o espírito, a individualidade, expressa-se através do eu superior. Para enfrentar no eu individual, com o auxílio do eu pessoal, as experiências de outras etapas. Então, na sua imensa complexidade, o espírito vai expressar-se através do eu superior. E noutra obra, na obra O Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela narra: a mente desperta o eu superior. Então, quando a mente desperta, ela se torna o eu superior. E esse eu superior, inicialmente, para esse espírito, era o self. Era o espírito em si mesmo. Até chegar a esse ponto que ele não é o espírito expressa-se através dele. Então, aí vemos que temos o espírito, esse eu superior, que é o self ou o Cristo interno. Temos a personalidade e, como centro consciencial da personalidade, temos a alma. E nesta obra, Jesus e Vida, ela narra que nós podemos viajar no tempo. Isso mesmo. E narra também que na mente nada é impossível de se realizar, desde que respeitemos as leis e que construamos coisas segundo a harmonia dessas leis, coisas enobrecedoras. Nesta obra, Dias Gloriosos, a autora narra que essa consciência, no processo de onipresença, está em cada uma das partículas dos seus veículos de expressão, do nosso corpo físico, por exemplo. Narra também que uma célula é uma consciência germinal. E, além disso, que um fóton é uma partícula do amor personificado, tornado visível, tangível, em constante movimento. Na obra O Amor como Solução, ela narra que antes do amor não existia a criação.
E Pastorino, ou Carlos Torres Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, narra que o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Então, mônadas são os espíritos na sua origem. Então, 2 ou mais, e aí vamos compondo o enredo. Então, forma o amor substância que vai dar origem ao que nós chamamos de matéria elementar, fluido universal, matéria mental, bioenergia e aí por diante. E o amor é um prolongamento do psiquismo divino. Agora, Joana de Ângeles. E prolongamento do psiquismo divino é o espírito que nasceu do psiquismo divino, que é o prolongamento deste. E Allan Kardec, em A Gênese, não existe nada em todo o cosmos que não seja uma porção desse elemento. Está entendendo o enredo? Respira fundo. Nós só estamos começando o estudo com Joana de Ângeles, que vai durar 1, 2, 3, 4, não sei quantos. Na obra Triunfo Pessoal, a autora vem dizer que os nossos reais adversários, que chamamos às vezes de inimigos, porque aqui ela interpreta a parábola reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás com eles a caminho. E termina dizendo que esses adversários não são externos, são internos. São as nossas perturbações. Mas nesta obra, Desperte, Seja Feliz, o Espírito vem dizer que existe um médico dentro de nós. E uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, inestancáveis, às ordens da nossa mente, para processarmos a autocura, por exemplo, curar-nos do câncer, da AIDS e de várias outras problemáticas. Está nesta obra. Mas está em quase todas. E na obra Plenitude, ela vem dizer o mesmo Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, que afirmava que dor era bênção, que Deus enviava somente aos seus eleitos, agora vem dizer-nos: quem escolheu o amor como única razão do seu existir, não precisa da dor para evoluir. E no processo de autocura que nós colocamos na página 348 do nosso livro, orientado por ela só as partes que nos levam para o foco, para aquilo que gostaríamos, nos 2 últimos parágrafos da página 348 do nosso livro, as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. E ela narra: o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio. Então ele vai se ver mentalmente saudável, já que ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, que vai ajudá-lo a reorganizar os complexos campos celulares, a harmonizá-los e aumentar a produtividade. Ele vai se ver recuperado, assumindo novas posturas, novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende encetar, concretizar. Então ele vai criar uma visão saudável, ele vai projetar-se no tempo, vendo-se no futuro em condições de equilíbrio, vendo-se recuperado, só que com uma nova postura perante a vida. E nesta obra, Garimpo de Amor, a autora vem dizer que quem ama cura-se de todas as doenças, mas quem ama incondicionalmente seu semelhante. E quem espera amor recebe apenas estímulos. Quem ora recebe os benefícios. Quem recebe a oração recebe apenas estímulos. E terminando aqui, ela mostra, no capítulo 19, que fala do amor, a psicogênese do amor, o desenvolvimento desse amor e a sublimação desse amor. Porque tudo, segundo ela na obra Plenitude, o amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades. Ele gera a vida, ele nutre a vida, ele organiza a vida
e a mantém. Respira fundo. Hoje nós fizemos só um pouquinho da apresentação das obras desse Espírito, lembrando de outros Espíritos para fazermos o nosso enredo. E no decorrer da nossa programação, nós vamos devagar, bem compassado, entendendo um tanto mais acerca do espírito imortal que somos, origem, natureza e destinação desse ser, o que está encarnado, o que não está, como conectar com a parte que não está encarnada, como atuar na parte que está, como interagir e permutar recursos com os demais elementos, ou seja, compor um novo enredo à nossa história. E como começamos no início e vamos terminar com um poema, se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos, de instintos, rudimentos dos seres planetários. Tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável. Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das estécies. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que, dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão de evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados nos cárceres das lutas. Viemos dos princípios das moneras, alcançando as perfeições absolutas. A paz do Cristo, a paz de Deus seja contigo. Entre em nosso site, despertardaconsciência.com.br. Lá está tudo à sua disposição, o canal no YouTube, tudo lá a seu dispor. WhatsApp para pergunta. Nossa gratidão profunda. Até o próximo programa. Um grande abraço, muita paz.